Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 18 de agosto de 2024, a edição de número 1244 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 3 minutos, em Lisboa 14 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Marvão. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã quente do inverno brasileiro. Todos aguardando ansiosamente o bom dia dele, é Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço, bom dia a todos os internautas que nos acompanham, um bom domingo a todos, um beijo no coração e vamos lá de notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. Luiz Montenegro diz que governo pedala com responsabilidade. O primeiro-ministro português Luiz Montenegro afirmou ontem que o governo está a pedalar com responsabilidade e rejeitou que os apoios anunciados visem bonitos financeiros ou resultados eleitorais. Presente junto ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para dar o sinal de partida no Pedala Portugal Bike Tour 2024, no mesmo dia em que a Volta à Espanha em Ciclismo, a La Vuelta, arranca de Lisboa. Luiz Montenegro afirmou que os apoios anunciados na reentrée política do PSD não constituem eleitoralismo, ao contrário do que argumenta o maior partido da oposição, o PS. Nós estamos a pedalar em várias frentes, mas estamos a pedalar com responsabilidade, para não irmos contra nenhuma parede, para não cairmos da bicicleta, para não termos nenhuma escorregadela, e faremos sempre isso com base em critérios de responsabilidade, de equilíbrio orçamental, e não temos uma postura de, em primeiro, castigar o povo com impostos, com contribuições,
com adiamento de investimentos públicos para depois apresentar bonitos financeiros. Foi o que afirmou Luiz Montenegro, comparando a gestão política com o ciclismo. O fim último da política é o bem-estar das pessoas. Nós queremos um país que seja um país desenvolvido, que cria muita riqueza. Queremos um país onde o trabalho e a criação de riqueza não paguem tantos impostos, mas também queremos distribuir quando ele estiver na nossa esfera de disponibilidade, sem penalizar o desenvolvimento do país, acrescentou Luiz Montenegro. Navegar é preciso. Emprego público atinge novo máximo e salário médio cresce 8,4%. O Estado contava no final de junho com 749.678 funcionários públicos, de acordo com síntese estatística da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, relativa ao segundo trimestre do ano, divulgada ao final da tarde da última quarta-feira. O emprego nas administrações públicas atingiu um novo máximo histórico desde 2011, quando a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público começou a divulgar esses dados. Foram criados mais 632 postos de trabalho, ou seja, mais 0,1%, face ao primeiro trimestre do ano, e comparativamente com o segundo trimestre de 2023, registraram-se mais 3.831 funcionários públicos, ou seja, 0,5%. A administração central continua a concentrar a maioria dos funcionários públicos, 559.976 postos de trabalho. Mas entre abril e junho, foi a administração local o principal motor do crescimento do número de emprego na função pública. Dos empregos criados nas administrações públicas, as câmaras municipais foram responsáveis por integrar 3.885 funcionários públicos, mais 2,9% em termos homólogos. No final de junho, as autarquias eram responsáveis por 137.438 empregos. Face ao período homólogo, o emprego nas administrações públicas aumentou 3.831 postos de trabalho, em resultado essencialmente de crescimento na administração local, que foi de 3.885, em particular nas câmaras municipais, nomeadamente nos técnicos superiores e assistentes operacionais, reitera a análise da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h10. No Porto, 14h10. Calor. Aviso amarelo prolonga-se até segunda-feira em 7 distritos. O aviso amarelo, devido ao tempo quente em Portugal continental, vai prolongar-se até amanhã, segunda-feira, nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro. Foi o que informou ontem o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA. Grande parte do interior norte e centro do país continua em risco máximo de incêndio, assim como os municípios algarvios de Monchique, Silves, Lulé, São Brás e Alportel e Tavira, de acordo com o IPMA. Para hoje, 9 dos 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro. Na segunda-feira, são 7 os distritos que vêm prolongado o aviso amarelo, que são Bragança, Guarda, Castelo Branco, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro.
Na Madeira, a costa norte, as regiões montanhosas e a costa sul estão sob aviso laranja, situação que se prolonga até amanhã, com exceção da costa norte, que passará a aviso amarelo a partir da noite deste domingo e até segunda-feira, enquanto o Porto Santo está sob amarelo até segunda-feira. Nos Açores, o calor determinou aviso amarelo este fim de semana para os grupos ocidental, central e oriental do arquipélago. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado. Navegar é preciso. Gonçalo Ramos teve lesão grave e fica fora dos gramados por 3 meses. O futebolista internacional português Gonçalo Ramos sofreu uma entorse ligamentar grave, vai ser operado nos próximos dias e ficar fora dos gramados durante cerca de 3 meses, foi o que indicou o Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos sofreu uma entorse ligamentar grave no tornozelo esquerdo na sexta-feira à noite, no jogo contra o Le Havre, e necessitará de intervenção cirúrgica nos próximos dias. A sua ausência deverá ser de 3 meses, indicou o clube francês. Os tricampeões gauleses venceram a partida da primeira jornada na Liga Francesa no campo do Le Havre por 4-1, com Gonçalo Ramos a assinar uma assistência no primeiro gol, mas perto dos 20 minutos acabou substituído devido à lesão. Em imagens divulgadas nas redes sociais, Ramos, de 23 anos, foi filmado a abandonar o estádio do Le Havre de muletas e com uma proteção no pé esquerdo. O avançado fica assim fora das opções do selecionador Roberto Martínez para os jogos da Liga das Nações contra Croácia e Escócia no Estádio da Luz em Lisboa em 5 e 8 de setembro, com o anúncio dos eleitos marcado para 30 de agosto. Esta será a primeira convocatória de Roberto Martínez após a participação no Euro 2024, em que a equipe das Quinas foi eliminada nas quartas de final pela França. Navegar é preciso. Na quente São Paulo, 10h14. E em Marvão, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h14. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Rancho Folclórico Vilas de Portugal convida todos para seu próximo evento, o Vilas em Festa, que acontecerá no próximo domingo, dia 25 de agosto, a partir das 13 horas. No cardápio, a tradicional bacalhoada, já na parte artística, a apresentação do Rancho Folclórico Vilas de Portugal e, como convidado, os Tugas das Concertinas. Os convites individuais custam R$100. As reservas de convites devem ser feitas com a Rosinha, pelo número 98075-5157, ou com o Daniel, pelo número 913342671. Lembrando que o Vilas fica na rua Antônio Gonçalves de Campos, número 712, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega o final, notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Marvão, na história dos castelos portugueses. Hoje o segundo capítulo
do Forte de São Felipe. Nos descontos tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Ganhou ontem a sua última partida na primeira fase, já conhece o seu adversário nas eliminatórias da Copa Paulista, mas isso é assunto para daqui a pouco nos descontos, porque agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa. É claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 18, fazendo aniversário a sobrinha do Emílio, a Fernanda Tavares. Um beijo para ela. No sexta-feira, dia 23 de agosto, o meu primo Felipe, filho do Leonardo e da Simone Pani, fazendo 6 aninhos. Um beijo para ele também. E você, você aí do outro lado, tá fazendo aniversário essa semana? Um grande abraço da equipe do Navegar é Preciso, porque agora todos nós vamos ouvir com Sebastião Manuel, Onde Estás? Opa, vamos lá. Onde estás? O que farás? Quem sai contigo? Quero tentar adivinhar, mas não consigo. Quem amarás? Quem beijarás com ansiedade? Quero saber para correr com a saudade. Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinho. Onde estás? Sem-me a teu lado, Deus o quis, segue o teu caminho. Onde vais, sempre que sais, tão de fugida? A quem vais dar o meu lugar na tua vida? Quem te dirá pela manhã muito bom dia? Quem roga a Deus pelos passos teus, como eu fazia? Onde estás? Como tens passado? És feliz, tal como adivinho. Onde estás? Sem-me a teu lado, Deus o quis, segue o teu caminho. Sem-me a teu lado, Deus o quis, segue o teu caminho. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo,
grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos. Estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos até Marvão. Exatamente. Integrado no distrito de Porto Alegre, o Concelho de Marvão é limitado a sul pelo Concelho de Porto Alegre, a oeste por Castelo de Vide e a leste e norte pelo território espanhol de Valência de Alcântara. Segundo a tradição, o concelho deve o seu nome a Ibn Marwan, um mulade de nobre estirpe que se celebrizou como rebelde e caudilho da guerra contra o Emirato de Córdoba e que usou a dita fortaleza como refúgio. Conquistada aos mouros em 1116, foi desde logo considerada lugar militar de importância, sendo elevada à cabeça de concelho que ia da margem esquerda do Tejo até as proximidades de Arronches. O seu castelo foi ampliado por Dom Sancho II, que deu foral à povoação em 1226, sendo que o seu termo englobava quase todo o território que hoje pertence ao distrito de Porto Alegre. Nelson, já estamos lá no distrito de Porto Alegre. Como é que fizemos para adentrar o Concelho de Marvão? O principal acesso a Marvão é pela Estrada Nacional 359, passando por Porto Alegre e São Salvador de Anamenha. Olha isso que temos de patrimônio, cultura e lazer. Inserido no Parque Natural da Serra de São Mamede, numa região rica e diversificada, o Concelho de Marvão dispõe de vários locais de interesse turístico, como é o caso da Albufeira da Partadura, onde se podem praticar vários desportos náuticos. A nível do patrimônio monumental e arquitetônico, destacamos o Castelo de Marvão, a Igreja de Santa Maria, construída no século XIII, e o Convento de Nossa Senhora da Estrela, instituído em 1448. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Marvão? Destacamos os bordados com casca de castanha e a cestaria em madeiro de castanheiro. Vanessa, o que temos de festas e eventos em Marvão? Bom, os destaques ficam por conta da festa de Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho, a festa de Nossa Senhora do Amparo, a 15 de agosto, e a Feira da Castanha, no segundo fim de semana de novembro. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Marvão. Destacamos a sopa de castanha ou a de sarapatel, o ratatal e a tomatada de galinha. E os docinhos, Nelson? Aí temos o arroz doce e as boleimas de maçã. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Marvão, consulta que site? Vai lá no site da Câmara Municipal de Marvão e o endereço eletrônico é o www.cm-marvão.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Marvão. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.navegarepreciso.com.br.
grupo.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de visitarmos a bela Marvão, vamos continuar aqui com Redescobrindo a Comunidade, falando agora dos castelos portugueses, Lourenço. Qual falamos hoje? Hoje é o segundo capítulo do Forte de São Felipe. É isso mesmo. No contexto da restauração da independência sob o reinado de Dom João IV, o governador das armas de Setúbal, João de Saldanha, executou a ampliação desta defesa pela adição de uma bateria baixa entre 1649 e 1655. Acredita-se que esta nova estrutura visava suprir a deficiência da artilharia em cobrir o acesso fluvial ao porto. No século XVIII, a capela em seu interior adquiriu seu revestimento de azulejos, assinados por Policarpo de Oliveira Bernardes em 1736. Durante o consulado pombalino, não teria ficado imune ao terremoto de 1755 e foi utilizada como escola de artilheiros. Já em meados do século XIX, um incêndio destruiu a Casa do Comando, então residência do governador das armas de Setúbal. No século XX, a partir da década de 1940, passou a ser objeto de intervenções de conservação e restauro a cargo da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais. Data do ano de 1964, o projeto de adaptação da estrutura às funções da atual pousada, da rede de pousadas de Portugal. Sofreu novos danos causados pelo sismo de 1969, tendo a recuperação sido concluída no ano seguinte. A pousada fechou a 1º de novembro de 2014. A 31 de março de 2017, a Câmara de Setúbal assumiu a gestão da fortificação com a reabertura do bar e da esplanada, mantendo-se a interdição ao público de algumas zonas de risco. Atribuída durante largos anos a Filipe Terzi, sabe-se atualmente que foi desenhada pelo capitão Fratino em 1583, sendo composta de uma planta irregular poligonal em estrela de 6 pontas, com 6 baluartes e em acentuado declive sobre o mar, sendo protegida pelo lado norte por uma segunda linha amuralhada. Em seu interior, a que se tem acesso por um portão de armas a oeste nas muralhas, defendido por 2 baluartes, um átrio dá acesso a um túnel de alvenaria de pedra, com uma larga e suave escadaria com degraus em 2 lances. Esta, por sua vez, é coberta por uma abóbada e o patamar entre os seus lances dá acesso às casamatas. No seu final, no terrapleno, encontram-se os edifícios de serviços, a Casa de Comando, antiga residência do governador das armas, e a capela à esquerda desse mesmo. A pequena capela de São Felipe apresenta planta retangular, coberta por abóbada de berço. O seu portal exibe frontão ornado com volutas e uma torre sineira entre pilastras. O seu interior é completamente revestido por azulejos nas cores azul e branca, onde se destacam painéis com cenas da vida daquele santo católico.
assinados por Policarpo de Oliveira Bernardes em 1736. A bateria baixa, estrutura datada do século XVII, constitui-se num baluarte com formato trapezoidal que se estende em direção ao mar. Que maravilha esse forte de São Felipe, como você vê aí nas imagens. É uma pena aí, nós dissemos aqui que a pousada encerrou as atividades em 2014, mas quem sabe, né, se volta a funcionar essa pousada, mas mesmo assim tem um bar ali com a sua vista de cair o queixo, um lugar realmente muito bonito e com certeza aí com essa vista dessa praia, com certeza muito em breve teremos aí de volta a pousada, um hotel, um lugar maravilhoso como é esse aí do Forte de São Felipe. Você estando em Portugal, né? Visite o Forte de São Felipe que fica lá em Setúbal. É isso aí, semana que vem tem mais castelos portugueses, Lourenço, e vamos em frente. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Já estamos com ele aqui também conosco, Emídio Tavares. Bom dia, Emídio! Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Emídio. Bom dia. Vamos acompanhar aqui os destaques da semana, as melhores notícias aí dos esportes portugueses. Emídio, vamos começar pelas taças europeias. E como é que foi o Braga lá contra o Servette, hein? O Braga que começou mal, empatou em casa com o Servette, está indo mal no campeonato. Ao meio da semana, resolveu demitir o Daniel Souza, técnico que fez uma boa campanha no Arouca, mas que veio com uma renca de auxiliares, meia dúzia de auxiliares. O Braga demitiu o Daniel Souza e seus auxiliares, trouxe de volta o Carvalhal, que a última aparição foi no Olympiacos, de dezembro a fevereiro, depois foi demitido após 11 jogos. Carlos Carvalhal, novo técnico que em 2020, 2021, levou o Braga à conquista da Taça de Portugal e na temporada seguinte levou o Braga às taças europeias. E o Carlos Carvalhal começou com o pé direito, o Braga entrou a campo com outro perfil, outra performance, fazendo 5 no jogo. Fez um gol no final do primeiro tempo com o Ozani. No segundo tempo, o Roberto Fernandes fez 2-0. O Braga teve o domínio do jogo do começo ao fim. Ainda sofreu um golzinho no apagar das luzes, mas conseguiu vaga para o play-off, que aí sim, esse play-off dará vaga na fase de grupos da Liga Europa. Vai pegar o Rapid de Viena. Primeiro jogo em Praga na próxima quinta e o jogo de volta lá em Viena, dia 29, Nelson. E na Liga das Conferências, outro suíço apanhou aí dos portugueses, o Vitória de Guimarães, né, Emílio? O Guimarães, que já houvera vencido fora o Zurique por 3-0, pegou o Zurique em casa, fez 2-0 e também garantiu vaga para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga Conferência. O Braga pega a equipe bósnia do Zrinjski Mostar. Primeiro jogo, quarta agora. Por que quarta e não quinta?
porque a lei da UEFA impede que equipes da mesma região joguem num raio de 50 quilômetros, uma da outra, num raio igual ou menor. Como Braga e Guimarães estão muito próximos, o Guimarães vai jogar na quarta, ao invés de jogar na quinta, quando joga o Braga. Primeiro jogo em Guimarães, segundo jogo fora. O vencedor garante vaga na fase de grupos da Liga Conferência. Esses jogos agora começam a funilar, né, Emílio? Começa a ficar um pouco mais difícil, né? Tanto para agora, para Guimarães. Agora é que vale, Nelson. Agora é que vale. Foram agora já é grupos, né, Emílio? Fases. Oi? De grupos, não. Agora é que vale. O vencedor desse playoff, tanto da Liga Europa quanto da Liga Conferência, garante vaga na fase de grupos dessas duas taças. Muito bom. Vamos acompanhar, ficar atentos e torcer aí para os representantes portugueses. Vou falar no Braga, Emílio, você tem uma notícia aí do Braga, né? Acabamos de falar agora, a notícia sobre a demissão do Daniel Souza, né? E a contratação do Carlos Carvalhal. Vamos falar do grande Benfica, Emílio. O que você tem aí? O Benfica está perdendo um grande jogador, David Neres, graças à incompetência do Schmidt, teimoso, que, eu vou dizer, não vai levar o Benfica a uma boa performance nesse campeonato. O David Neres desgostoso, não joga, fica no banco, nem é utilizado. O Nápoles veio atrás dele, querendo levá-lo por 18 milhões, ofereceu 15 mais 3 de metas, o Benfica não aceita, o Benfica quer 30 milhões, seriam 25 e mais 5 por metas. O David Neres já acertou os valores contratuais com o Nápoles, seriam 3 milhões de euros por temporada. Só falta agora Benfica e Nápoles cederem para que aconteça o acordo, mas eu lastimo essa saída do David Neres. Mas o negócio é com o Nápoles ou com a Juventus? É com o Nápoles. É com o Nápoles, tá. E, bom, vamos acompanhar, né? E a Inter de Milão também fez uma proposta pelo Morato, né? Olha aí, o Benfica faz as transações erradas. Em vez de segurar o David, se vender o Morato, que é meia boca, é um zagueiro que só o Schmidt colocou. Por mais que o Antônio Silva tenha ido mal na Eurocopa, o Antônio Silva é um bom jogador, é um jogador novo. Ele mantém o Antônio Silva no banco e coloca o Morato. Morato é um zagueiro meia boca como titular. 18 milhões a Inter de Milão ofereceu, o Benfica recusou, nem conversar, porque ele é indispensável. Schmidt, eu não sei se dura muito não, hein? Emílio, e o que você tem do Porto, hein? O Porto, a Juventus, aí sim, a Juventus quer levar o Francisco Conceição, fez uma proposta pífia primeiro, 5 milhões pelo empréstimo, e mais 3 parcelas de 5 milhões, 20 milhões, só que a cláusula dele é 45 milhões. O Villas-Boas não abre mão, não aceita por menos de 35 milhões e está batendo pesado, porque o Villas-Boas ficou preocupado com a renovação do Francisco Conceição, que foi vendido por 5 para o Ajax, recontratado por 10. E quando ele veio, o Pinto da Costa deu um aumento salarial para ele, e além do aumento, 20% do valor do passe para ele. Um jogador normal, está começando agora. Aí o Pinto da Costa alegou que deu 20%, porque ele aceitou ganhar, em vez de 2 milhões e meio que ele ganhava no Ajax, 1 milhão só. Então, como recompensa, poxa, eu queria uma recompensa dessa do Pinto da Costa, viu? Então isso. Francisco Conceição vale toda essa grana aí. Não vale. Ainda é muito novo, pode valer no futuro. O Jorge Mendes está tentando intermediar, talvez se o Jorge Mendes colocar algum jogador aí para o Porto, a coisa saia, mas pela proposta do Mendes, eu também não venderia e seguraria ele. E o Evanilson está indo embora para o Bournemouth. Aí sim, uma belíssima venda. O Evanilson também é um jogador, para mim, mediano, foi para a seleção brasileira por influência de empresários só para valorizar. É um jogador, para mim, meia boca, é vendido por 37 milhões de euros e mais 10 milhões por metas. Aí sim, uma excelente venda, o Porto faturou bonito. Realmente uma belíssima venda pelo Evanilson, que não é nada disso.
E o que você tem aí do grande esporte, Emílio? O Sport contratou o jovem uruguaio Max Araújo, 24 anos, ele pertencia ao Toluca do México, valor da transação 16 milhões, 10% pertence ao jogador, o jogador já está vindo para Lisboa para fazer os exames médicos. Ele é lateral, é isso, Emílio? Ele é ala esquerda, mas também joga de... Ele é extremo esquerdo, mas também joga de lateral. Eu não sei, o Sport tem 2 bons laterais lá, em todo caso, vamos ver, vamos acompanhar. Eu acho que o Sport deve utilizá-lo como o ponta, né? O antigo ponta. Tá. E vamos falar dos portugueses mundo afora, Emílio. O que você tem aí do... Portugal fez nessas Olimpíadas a melhor participação de todos os tempos, faturando faturando um ouro, 2 pratas, 1 bronze. Nunca Portugal houvera conseguido essa performance nas Olimpíadas. Nancy. Pois é, foi realmente uma performance boa de Portugal. E o Pedro Neto, hein? Esse foi outro premiado aí que eu também não vejo tanto assim para esse valor. Ele foi vendido pelo Wolverhampton para o Chelsea por 60 milhões de euros. Nossa, assinou por 7 temporadas e mais 3 milhões possíveis de meta. Então, o Wolverhampton pode embolsar aí 63 milhões de euros pelo Pedro Neto, que ainda é jovem, pode até vir a ser um grande jogador, mas, na minha opinião, não vale tudo isso, não. Ah, olha só, eu não sei de onde sai tanto dinheiro, viu, Emílio? Ô, Emílio, e você tem notícias aí daquela moça que morreu no desastre de avião? Aquela portuguesa que faleceu no fatídico voo que caiu em Vinhedo, a Gracinda Marina Castelo e Silva, ela é parente do Podense, que fez uma manifestação muito emotiva nas redes sociais, enaltecendo o caráter dela e dizendo que vai cuidar dos 3 filhos que ela tinha. Olha só. Porque morreu ela e o marido, né? Que coisa, né? Ela e o marido, ela era portuguesa. Realmente. Emílio, e o João Félix, hein? Vai, volta, vem, vai. Parece que a jogada do Simeone colocá-lo para jogar deu certo e está por horas a efetivação da transação da venda do João Félix para o Chelsea por 60 milhões de euros. Ele atuou no Chelsea na temporada de 2022-2023, emprestado pelo Atlético de Madrid, atuou 20 partidas, fez 4 gols, mas o técnico, à época, não via com bons olhos, ele foi contratado por influência do presidente, agora volta e deve já, por horas, estar efetivada essa transação, que o Chelsea, com o João Félix, e com aquele jogador que era do Benfica, o argentino, deve melhorar a sua participação no campeonato. Vamos ver se o João Félix... 24 anos só. Pois já rodou bastante, está na hora de dar aquela largada final. O que você tem aí do Cristiano Ronaldo, Emílio? Bom, nessa quarta-feira, dia do aniversário da Luz, nós tivemos o aniversário também de 20 Nossa, bem ruim a conexão do Emílio, né? de 20 anos. Estamos com um probleminha aí na linha do Emílio. Mas no Fala dia... você aí, Nelson. Vai, Emílio, dá para ir aí? 22 anos. Tá muito ruim, Nelson. Cristiano Continua Ronaldo. você. O Cristiano Ronaldo completou 22 anos de carreira, né? Quando com 17 anos fez a estreia no Sport em frente à Inter de Milão, na partida do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, entrando aos 13 do segundo tempo com a camisa número 28 no lugar do espanhol Tonito. E o detalhe curioso é que a equipe italiana estava em campo com o ex-jogador e ex-treinador do Porto, Sérgio Conceição. A partida terminou sem gols em Portugal, com a Inter vencendo na Itália 2-0, eliminando o Sporting, o Cristiano Ronaldo, completando, então, 17 anos de carreira profissional. Bom, 22.
22, né, Emílio? E ontem teve um 22 jogo anos lá. de carreira. Teve um jogo do time do Cristiano Ronaldo contra o time do Jorge Jesus. Como é que ficou, hein? Teve. Só um detalhe. Nesse jogo, o Camões deu o furo de reportagem dizendo: guardem esse nome, Cristiano Ronaldo. Nesse jogo, exatamente nesse jogo, eu vou até tentar levantar aqui os nossos arquivos para a gente colocar no ar um dia. Que coisa, hein? Realmente o Camões, o olho clínico aí para observar grandes jogadores, né? Emílio, vamos à Liga. Antes, você questionou sobre a decisão da Supercopa da Arábia. Al Hilal e Al Nassr, primeiro tempo equilibrado, final do primeiro tempo, o Cristiano Ronaldo fez 1-0. No segundo tempo, em 17 minutos, a ridícula zaga do Al Nassr permitiu que o Al Hilal fizesse 4 gols, vitória insofismável, 4-1. A sexta disputa entre Cristiano e Jesus e a quinta vitória de Jesus. Ao final do jogo, o Cristiano falou que os seus companheiros dormiram em campo e que isso não é possível. E hoje já está se especulando a demissão do Luiz Castro. Mas não adianta demitir Luiz Castro se não trouxer zagueiro. Não tem zaga aquele time. Não, olha, o time do Jorge Jesus, fora a competência dele, é bem melhor que o do Cristiano Ronaldo, diga-se de passagem, né? Bom, Emílio, vamos à Liga Portuguesa de Futebol. Primeira jornada foi concluída na segunda-feira com a Arouca recebendo o Guimarães. E aí, vou passar os resultados do domingo. Do domingo primeiro, né? No domingo nós tivemos Estoril 1, Santa Clara 4, Farense 1, Moreirense 2, Famalicão 2, Benfica 0 e o Braga empatando com Estrela Amadora 1-1. A primeira jornada terminou na segunda-feira, dia 12, com o Arouca recebendo o Vitória de Guimarães e perdendo por 1-0. Já a segunda jornada começou na sexta-feira, com o Santa Clara recebendo o Porto e perdendo por 2-0. Na sexta, também às 8h15 da noite lá de Portugal, o Gil Vicente venceu o Aves Sade por 4-2. Ontem nós tivemos Rio Ave 1, Farense 0, Nacional 1, Sporting 6, o Emílio daqui a pouco já comenta um pouquinho sobre esse resultado. E no finalzinho da noite tivemos o Benfica vencendo o Casa Pia por 3-0. Hoje teremos Moreirense, Arouca, Guimarães, Estoril, Boa Vista e Braga. E a jornada termina amanhã com Estrela Amadora recebendo o Famalicão. Emílio, que história foi essa do 6-1 aí, hein? Foi uma vitória indiscutível, 6-1. 2 gols do Doquerez, gol do Pote. O Sport se impôs em campo, não deixou o Nacional se impor. A pena é que o Sport se impõe contra os pequenos e se apequena contra os grandes. O que aconteceu foi que o Sport saiu logo na frente, depois o goleirinho lá, o Emílio, eu não sei não, hein? O gol que ele tomou ali do Nacional, que foi 1-1, né? Mas depois o Sport... Mais uma falha, embora o Sport venceu, mais uma falha desse goleiro. Eu tô com você, o Sport deveria colocar o uruguaio, o Franco, no gol. Ele falhou no gol, sim. E aí fica reclamando. Bom, mas comentando ainda da primeira rodada, Emílio, o Benfica largou mal, hein? Perdeu pro Famalicão. 2-0. É aquela toada que eu já disse. O Schmidt é bem visto por uns, mal visto por outros e pessimamente visto pela torcida. Só o Rui Costa ainda não se visto. Acho que mas o Benfica se recuperou ontem, né, Melson? Já ganhou de 3-0. Né? Também, não, mas o Lourenço... de casa ontem, né, Lourenço? Pelo amor de Deus. Segunda jornada, pô. Pelo amor de Deus. Não, mas espera aí. O que acontece é o seguinte, esses times aí, Porto, Benfica e Sport, perder para esses times aí, sabe? São 3 pontos que são difíceis de recuperar. Essa que é a verdade. É lógico que todo mundo vai tropeçar. Mas o Benfica, na largada, apanha de 2-0. E olha, eu vi os lances do jogo, aí ficou barato, hein?
2-0 ficou barato. Mas o Famalicão não tem um time ruim, não, viu, gente? O Famalicão vem. Não. Vai dar trabalho. Não é só o Benfica que vai perder pontos pro Famalicão, não, viu? Exatamente. O Famalicão tá com cara assim de que vai ser surpresa do ano. Time bom. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas como o Lourenço falou, aí o Benfica já se recuperou. 3-0 ontem. Acho que virou 0-0, né, líder? Mas depois o Benfica botou ordem na casa, né? 3-0 com tranquilidade. Bom, vamos isso, né? Classificação, rapidamente a classificação aqui. O Sport em primeiro com 6, Porto também com 6, Famalicão com 3 é o terceiro colocado, Santa Clara é o quarto colocado também com 3. Com 3 também temos Moreirense, Guimarães, Boa Vista, Gil Vicente, Rio Ave. Com 1 ponto Estrela Amadora, o Braga, o Aves e o Nacional. E 100 pontos ainda o Farense, Estoril, Casa Pia, Arouca e o Benfica, que ganhou, já está com os 3 pontinhos dele lá em cima também, né? Bom, na segunda liga, rapidamente, antes da gente encerrar o futebol português, nós tivemos já nessa segunda jornada o Alverca empatando com o Felgueiras 1-1, Oliveirense 0, Mafra 0, Portimonense 0, Leiria 3, Passos de Ferreira 1, Marítimo 2. Hoje já estamos jogando Feirense e o Acadêmico de Viseu. Teremos ainda Vizela, Penafiel, Benfica B, Torriense, Chaves, Leixões, Tondela, Porto B. A classificação: Marítimo em primeiro com 4, Vizela e Penafiel com 3. Lá embaixo, Benfica B com 0, Torriense 0 e o Chaves 0. O Chaves, hein? Caiu ano passado, já tá querendo ir cair para a terceira liga, hein? Olha que coisa. Abre o olho, hein? Abre o olho, porque depois fica difícil de recuperar, né, Lourenço? O Chaves, da terra do amigo do Nelson de Paulo, Amilcar Casado. E por falar em Nelson de Paula, na terceira liga, já tivemos a terceira jornada. O Varzim ganhou do Lourosa 1-0, a Nadia perdeu do Braga B por 3-1, São João DV perdeu para o Amarante 3-0, o Trofense perdeu para o Vila Verdense, que nunca amadurece, por 1-0, e o FAF e o São Joanense empataram 1-1 na Série B, no segundo grupo. O Lusitano em 1º de dezembro, o jogo foi adiado, era para ter sido ontem. Hoje teremos o Atlético e Belenenses, Covilhã Caldas, Oliveira do Hospital e Acadêmica de Coimbra, Santarém e o Sporting B. A classificação: os primeiros no grupo A, o Amarante com 9 pontos, o Braga B e o FAF com 7. No grupo B, o Sporting B com 4, o Belenenses também com 4 e o 1º de dezembro também com 4. A Acadêmica está com 2 pontos no meio da tabela, Nelson. Pois é, 2 empates. Pelo amor de Deus, Acadêmica, hein? Nossa Senhora, hein? Tá na hora de pessoal de Coimbra tomar vergonha na cara. Já é o segundo ano de Série 3, né? Faça-me um favor, hein? Vamos botar ordem na casa e botar o Acadêmica no lugar dela, né? Assim como o Belenenses, né? Mas vamos acompanhando aí. Bom, Emílio, mais alguma coisa do futebol português? Não, da minha parte eu queria só enaltecer que eu fiquei sabendo essa semana. Eu vi o discurso do governador de São Paulo no Canindé, no aniversário da Lusa, enaltecendo Portugal e nos contando que a sua mãe era de Santa Maria da Feira, ali do Laguinho de Vale de Câmara. Que orgulho. É legal, muito legal essa homenagem realmente do aniversário da nossa querida e amada Lusa nesta semana, né? Então tá bom, Emílio, um grande abraço e bom domingo para você, boa semana. Para vocês também, tchau, tchau. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso.
preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Nelson. Essa semana tivemos 2 jogos, né? Na terça-feira, um jogo. Nossa, jogo escondido na terça-feira à tarde, Nelson. Pelo amor de Deus, o jogo daqueles ainda estava um frio de lascar, né, Lourenço? E aquela região, para quem não conhece, é uma região muito fria, né? Ali tem o Rio Tietê, tem aquela mata ali, Suzano, normalmente é uns 3, 4 graus abaixo da temperatura de São Paulo, né? Então, o pessoal jogou de luva, né, Nelson? Bom, mas quem jogou de luva e de terno foi o Maceió, né, que fez 2 gols. Ele tem se mostrado assim um jogador muito oportunista, né? Você vê que com a saída do Portuga, que até então era o artilheiro do time, o Maceió resolveu fazer os gols que o Portuga fazia, né? Mas foi contra o Suzano. Não interessa, foi lá e ganhou de 3, com tranquilidade no primeiro tempo. Podia ter sido já tinha feito 2 gols no primeiro turno contra o Suzano também. Sim, mas o importante é que a Portuguesa tem esse jogador para fazer gol. Hoje em dia, o cara que faz gol, meu amigo, faz uma diferença absurda, né? E a Portuguesa fez um belo jogo lá em Suzano, virou 3-0, o segundo tempo só administrou e serviu para que o Alan observasse, né, os jogadores novos que chegaram aí, o centroavante também que estreou, fez um gol e jogou bem. O Cristiano, que não é o Ronaldo. O Cristiano é um jogador, ele já é de uma certa forma veterano, né, mas é um jogador tranquilo, 37 anos, ele é tranquilão, sabe? Então a idade traz isso, né? O jogador é mais tranquilo, mais experiente, não corre nas podres, né? Então também estou achando interessante a participação do Cristiano e outros jogadores que a Portuguesa trouxe aí, né? Estão precisando Franco, aí, né? O também. Franco, que é um belo jogador, lá na Portuguesa Santista ele batia escanteio, subia de cabeça, ele era meio que o faz tudo do time, né? Lá ele, vamos dizer assim, ele mandava no time. Então na Portuguesa, na nossa Lusa, ele ainda está, né, procurando seu espaço, mas já demonstrou, está se adaptando, já mostrou sua categoria, é um jogador que sabe parar uma bola, né? É um bom jogador. Eu acho que vai ser interessante para a Portuguesa. Já ontem, né, o Lourenço, a Portuguesa definiu a posição dela na tabela geral, porque, como se sabe, a classificação para as próximas etapas é pelo desempenho. Apesar de serem chaves diferentes, o desempenho nessa primeira fase é que determinou os confrontos, né? E calhou da Portuguesa pegar o São Bento depois de uma vitória boa sobre o São Caetano, um jogo meio morno, né, Lourenço? Mas a Portuguesa impôs ao São Caetano mais uma derrota, diga-se de passagem. O São Caetano foi o melhor time do campeonato, com 20 pontos, perdeu 2 jogos, os 2 jogos para a Portuguesa, né? Então, tem gente que fica falando, ganhou do São Caetano. O São Caetano foi o melhor time do campeonato. Numa chave, que é a chave da Portuguesa aqui da região, aqui da capital, uma chave que foi a mais competitiva. Tanto é que classificou até o 4º colocado, que foi o Juventus. Por incrível que pareça, até o Juventus classificou. Então foi Portuguesa, São Caetano, Portuguesa, Oeste e Juventus. A chave que classificou o 4º colocado foi justamente a chave da Portuguesa. Então o pessoal gosta de falar o português, claro, encher o saco, sabe? O jogo foi morno. Amigo, o jogo foi pegado, os caras do São Caetano bateram para chuchu. Como é um campeonato assim, né, que é mais para revelação de jogadores e tal, a torcida não participa tanto e tal.
Tanto é que foram 1.000 e poucos torcedores do estádio ontem. Lamentável, né? Porque com o sol que estava. 1.087, quer dizer, lamentável. A torcida precisa colaborar, sabe? Vamos lá, vamos ajudar o time. Vamos curtir lá um sábado à tarde com sol. Vamos lá no Canindé, comer seu bolinho de bacalhau, comer o seu churrasquinho, comer o docinho lá na saída do estádio. E, logicamente, ver o jogo e prestigiar o time, né? Então, esses meninos aí, eles precisam de apoio, precisam do carinho da torcida, né? Então, eu espero que, a partir de agora, o torcedor compareça em maior número, né, para ver os jogos da Portuguesa. Como eu disse aqui, o jogo foi pegado, o juiz anulou um gol da Portuguesa que, sinceramente, se tivesse VAR, ele teria que dar o gol, porque foi um absurdo, né, ele ter anulado aquele gol. Eu, de longe, eu vi que estava normal. Depois, na televisão, eu vi de novo que estava normal. E os caras anularam o gol da Portuguesa, que ali já seria 1-0. É um lance bem ajustado, né? Se fosse para o Corinthians, era gol. E como é para a Portuguesa, é sempre a mesma história, né? Mas você sabe que foi um tal negócio, né? O Maceió precisou fazer 2 vezes para valer uma, né? Então, o que importa é que ganhou. Foi o Maceió que fez o gol, o primeiro? Foi o Maceió fez o primeiro gol que foi anulado e o segundo também, né? Que valeu. Eu não sabia, pensei que tinha sido o Cristiano. Mas o Maceió realmente... Ele fez um golaço, tá? O gol que foi anulado foi um golaço. Deu uma sapatada no canto esquerdo, o goleiro nem viu a bola. Voou, mas não, já era. Mas o importante é que a Portuguesa mostrou a sua força, mostrou que queria ganhar o jogo. O São Caetano também queria ganhar o jogo. No final do jogo, o Rafael fez uma defesa muito boa. Seria um empate do São Caetano e talvez mudasse toda a história do adversário, né? O São Bento, tradicionalmente, que é o nosso adversário da próxima fase, agora é mata-mata, são 2 jogos, o primeiro lá em Sorocaba, o segundo no Canindé. O São Bento é meio freguesinho da Portuguesa, né? O São Bento é daqueles clubes que a Portuguesa sempre gosta de jogar. Um clube tradicional do futebol paulista e tudo mais, mas o São Bento não é um adversário ruim. O São Bento que parece que só ganhou 2 jogos, mas só perdeu 1, né? Então significa que a defesa não deve ser ruim. Então foram 2 vitórias do São Bento, 1 derrota e o resto foi empates, né? Acho que 5 empates. Então o São Bento, pelos números, mostra que tem uma boa defesa. Terminou em segundo lugar na chave, com 11 pontos, né? O Juventus, acho que o 4º colocado da chave da Portuguesa, acho que fez mais pontos do que o São Bento, se bem que a chave da Portuguesa tinha um time a mais. Fez 12. Sim. Mas fez 2 jogos a mais, né? Então isso faz diferença. O fato é que a Portuguesa vai pegar o São Bento a boa memória que nós temos foi a Portuguesa quando subiu da 2, foi lá em Sorocaba, empatou 1-1 e aqui ganhou de 2-0, uma coisa assim. Então... Só comentando, Nelson, a questão do Maceió, saiu essa semana que ele fez um pré-contrato com a Portuguesa a partir de janeiro, né? Então, a partir de janeiro, ele já assinou um pré-contrato, acho que de 2 anos com a Portuguesa, só que em setembro ele tem que voltar para o São Caetano e cumprir o contrato dele até dezembro para o São Caetano. Ou seja, provavelmente a Portuguesa vai perder ele aí para se classificar contra o São Bento, vai perder ele aí para as outras fases aí da Copa Paulista, né? Porque infelizmente ele tem contrato com o São Caetano que vai até dezembro, a não ser que a Portuguesa faça um acordo aí com o São Caetano, alguma coisa assim, mas eu acho meio difícil, porque quando terminou o Campeonato Paulista, o Santos se interessou pelo Maceió e a Portuguesa fez de difícil. O São Caetano já tinha acertado tudo com o Santos e a Portuguesa deu uma enroscada, então eu acho meio difícil o São Caetano fazer algum acordo com a Portuguesa agora, né? Mas sabe como né? Se pinta uma graninha aí, quem sabe, né? Ontem, na saída do
do jogo, eu encontrei com um elemento da comissão técnica da Portuguesa, vamos falar o nome aqui, e ele disse que estão em negociações avançadas para resolver essa questão do Maceió. Porque se o Maceió voltar agora para o São Caetano, ele não vai jogar, certo? E o empresário dele quer ele na vitrine. Então, o Maceió, ele é o artilheiro do campeonato, se eu não me engano, você pode até confirmar, mas parece que ele é junto com o artilheiro, junto com o centroavante do São Caetano, que ontem não jogou, porque foi poupado, o time de São Caetano ontem foi misto, né? Sim. O treinador poupou vários jogadores titulares do São Caetano, e o artilheiro da Copa Paulista é o centroavante do São Caetano. E ele não jogou. O Maceió ontem. passou ele ontem. Maceió passou ele ontem, um gol a mais. Por causa do. Então, mas ele não jogou, né, Nelson? Então, sim. Sabe como é. Mas o fato é que o Maceió é o artilheiro da Copa Paulista. Então, o empresário dele, logicamente, quer o cara na vitrine, né? E a Portuguesa tem sido uma boa vitrine para ele, né? E a Portuguesa já tem esse pré-contrato. Então, sabe, eu espero que não crie problemas e já tem uma reunião marcada. Olha, se eu não me engano, era hoje ainda, viu? Ou amanhã, uma reunião marcada para resolver essa questão do Maceió. E, logicamente, o jogador também vai pressionar, né, Lourenço? O jogador vai pressionar que quer resolver a vida dele. Então, não adianta o empresário ficar criando muito problema, porque, no fundo, o que conta é a vontade do jogador. Quem entra em campo é o jogador, não é o empresário, né? Então, e logicamente, Lourenço... O empresário, mas o empresário vai querer aquilo que você falou, que é ele na vitrine, ele precisa jogar, né? Mas aí não é nem questão da vontade do jogador ou a vontade do empresário, é a boa vontade do São Caetano que entra em jogo agora. Mas vamos ver o que você falou, né? Uma coisa é ele tirar, por exemplo, a Portuguesa. Mas a Portuguesa é o adversário direto do São Caetano pela Copa Paulista. Sim. Se o São Caetano puder estragar o time da Portuguesa, vai estragar. Você entendeu? Essa é a questão. Isso vale Copa do Brasil, meu amigo. Copa do Brasil é grana. Sim, mas a Copa do Brasil é grande, porque essa Copa Paulista aí, eu vi ontem, fiquei surpreso com o valor, viu? É ridículo, o campeão ganha 250 mil, e o segundo colocado ganha 150 mil, sabe? Então, realmente... É deficitária essa Copa Paulista. Mas tudo bem, vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo, né? Que a Portuguesa possa contar com o Maceió nos próximos jogos. O São Caetano vai pegar o Capivariano, Comercial pega o Primavera, Francana pega o Votuporanguense, o Taquaritinga pega o Juventus, Oeste pega o 15 de Piracicaba e a Portuguesa pega o São Bento e além do União São João... né, O União São João pega o 15 de Jaú, o Vossen pega o Monte Azul. Então, Vossen pega o Monte Azul? O que está aqui na tabela. O que eu estou vendo aqui, Vossen e Monte Azul. Primeiro jogo lá em Assis, né? O Vossen é de Assis. Então, mas aqui vamos ver. Diferente, né? Eu estou vendo aqui no site aqui que costuma ser muito confiável, que é o site de apostas. Aqui tá confronto das oitavas. Monte Azul e Vossen, 15 de Jaú, União São João, Taquaritinga, Juventus, Primavera Comercial, São Caetano, Capivariana, Portuguesa e São Bento, Votuporanguense, Francana, 15 de Piracicaba e Oeste. 15 de Piracicaba também é perigoso, hein, Nelson? O 15 é um time tradicional também, né? A gente tem que... só lembrando que o Botafogo caiu fora, o Mirassol caiu fora, time B, lógico, né? Mas são times que têm uma estruturazinha boa, né? Então o Mirassol caiu fora, o Botafogo de Ribeirão caiu fora. Red Bull, né? Red Bull,
Exatamente. Aliás, o Red Bull ontem apoiando o Fortaleza assumiu a liderança do campeonato. Olha, vou te falar uma coisa, hein? Olha, veio aqui em Bragança e ganhou do Red Bull. Eu acho que o Caixinha tá com dor de cabeça muito, lá, viu? Acho que não vai demorar muito, porque ele não tem tido bons resultados. O Pedro Caixinha, que tem feito um bom trabalho lá no Red Bull, né? Agora, apesar vamos que ver. lá os caras precisam de tempo lá. Lá o objetivo deles é negociar jogador, né? A torcida não pega no pé, é diferente. Aliás, eu estava vendo o Novo Horizontino foram jogar brigando. Foram jogar com o Corinthians, acho que na Copa, foi Copa do Brasil, né? Foi. Não sei o que foi aí que jogaram no meio de semana. Foi jogar em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Não entendi por quê. Acho que é a capacidade do estádio, alguma coisa assim, viu? Eu sei que é o seguinte. Isso, eles jogam Sul-Americana lá em Bragança, pô. Eles querem grana, né? Queria dinheiro, né? Arrecadação, né? Esses times aí, viu, Lourenço? Sinceramente, né? Fica o pessoal falando, porque o Bragantino. Bragantino o quê? Sabe? Não chega a lugar nenhum. Não sabe? Eu vou te falar, eu tenho uma opinião bem diferente sobre esses times assim de aluguel, que na verdade o Bragantino é um time de aluguel. É isso aí. Estão usando o Bragantino, a Red Bull está usando aí o Bragantino como faz mundo afora, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero crer que a Portuguesa passa. Aí, tem uma notícia muito importante aí sobre bastidores, viu, Lourenço? Parece que a coisa está muito bem encaminhada, essa SAF da Portuguesa. Já tem uma reunião do COF na quinta-feira. Parece que eles fizeram algumas observações e tal, mas tudo indica que vai dar certo, viu, Lourenço? Espero mesmo que a Portuguesa consiga. Eu encontrei com o presidente ontem também, lá na saída do jogo. Ele estava feliz, está com muita esperança de que dê tudo certo. E eu espero mesmo que dê certo, que ainda tenha clubes interessados ou empresários interessados em investir no clube, né, na área ali do Canindé, e no time de futebol, obviamente, que é o que mais nos interessa, né? Mas ali o apelo do local ali do Canindé é um negócio maravilhoso, né? Vamos voltar a falar aqui, próximo de Guarulhos, próximo do aeroporto de Guarulhos, né? Próximo do aeroporto de Congonhas, não é tão longe, do lado da rodoviária, estações de metrô ali para todo lado. Então, e a Marginal, que tem o maior movimento da América Latina, se não me engano. O maior movimento de automóveis da América Latina é ali na Marginal Tietê. Então, aliás, eu que diga, olha, eu vou te falar uma coisa, cada vez que você tem que pegar essa Marginal Tietê, me dá até dor de barriga, viu? E ó, é perigoso ali também. A única notícia triste da semana foi o Ivaí, né, Nelson? Muito bem lembrado, Lourenço. Muito bem lembrado. O Ivaí, a gente faz a nossa homenagem aqui, a pequena e singela homenagem aqui do nosso programa, porque o Ivaí, ele foi um grande jogador. Eu cheguei a ver o Ivaí jogar, não muito tempo, mas o Ivaí, como se diz assim, ele era um jogador de categoria, sabe? Ele era um jogador, como se diz, ele jogava de terno, né? Ele é um jogador muito qualificado, sabia dar um passe, sabia enfiar uma bola, sabia fazer gol, e não por acaso foi nomeado pelo Pelé como príncipe do futebol. Por quê? Porque num jogo, Santos e Portuguesa, a Portuguesa ganhou de 3-2 esse jogo, e o Ivaí simplesmente acabou com o jogo. E no final da partida, o Eli Coimbra, o saudoso Eli Coimbra, entrevistando o Pelé, chamou o Ivaí ali e falou: o Pelé rasgou seda para o Ivaí e falou: hoje eu sou o rei do futebol, mas hoje quem brilhou foi aqui o príncipe. E o nome pegou. E olha, e parece uma coisa, né? Mas há muito pouco tempo a torcida fez uma homenagem, a torcida Leões da Fabulosa fez uma homenagem para o Ivaí, que ele não saía do Canindé, né? Ele estava sempre lá, mesmo em época que ele andou de cadeira de rodas, ou com aquele andador, ele estava sempre no Canindé, ele realmente gostava muito da Portuguesa,
e a Portuguesa gostava muito dele. Inclusive, no intervalo do jogo de ontem, teve depoimentos do Ivair falando que ele devia a vida dele à Portuguesa, o reconhecimento e o agradecimento. E a gente fica muito feliz com isso, né, Luiz? Porque tem tanta gente que cospe no prato que comeu, né? Tanta gente que não dá o devido valor e o devido respeito à Portuguesa. Mas, por outro lado, tem muitos, não são poucos, que são gratos à Portuguesa e que são felizes por ter passado por lá. Tanto é que hoje nós temos lá o César e o Emerson na comissão, tem lá o Eduardo, que também foi da comissão. Olha, tinha o Badeco sempre lá no clube, o Ivaí, que não saía de lá, o Rodrigo, um apaixonado pela Portuguesa, o Zé Roberto. Então, sabe, a Portuguesa realmente é um clube diferente. Vamos dizer assim, essa empatia dos portugueses com as pessoas, com quem lidam, né? Às vezes fala, o português é meio carrancudo. O português, ele sabe ser grato e sabe reconhecer aquele que defende as suas cores e as suas tradições. Então, o Ivair é um desses homens que realmente um exemplo de jogador, um rapaz muito grato à Portuguesa, e é o que eu digo, e a Portuguesa também muito grata a ele. Ele já parou faz muito tempo, mas a memória, quando a pessoa se vai, é que a gente sente essa dor aí da perda do ídolo, né? Então, infelizmente, o Ivair se foi. Eu até pensei que ele estaria melhor de saúde e tal, mas infelizmente ele morreu essa semana. Aliás, ele morreu no dia 14 de agosto, hein, Lourenço? Olha só, ele morreu no dia de aniversário da Portuguesa, hein? Que coisa, hein? E diga-se de passagem. Foi no fim da noite, né? Foi às 11 e pouco da noite, né? Mas foi no dia 14. Entendeu? E outra, por falar nisso também, eu queria dar os parabéns à diretoria da Portuguesa, em particular para o Avelino, que mexeu os pauzinhos para levar lá o governador e o prefeito da cidade. Isso nunca aconteceu, tá? Levar lá o governador e o prefeito e várias pessoas importantes da nossa comunidade que fizeram uma homenagem muito bonita pelo aniversário da Portuguesa. O Emílio já comentou aqui que o Tarcísio fez comentário que a mãe dele era de Santa Maria da Feira. Então, muito legal, uma semana muito boa para a Portuguesa, sem dúvida, como você falou, 2 jogos, 2 vitórias numa semana. A Portuguesa fez aniversário, a nota triste foi realmente a morte de Ivair, mas serve para a gente lembrar o grande trabalho que o Ivair fez pela Portuguesa também. Então, uma semana no frigir dos ovos, uma semana muito boa, a família de Ivair, nossas condolências, que Deus receba o Ivair de braços abertos e vida que segue, né, Lourenço? Vamos tocar em frente, nunca esquecer dessas pessoas que a gente sempre guarda no coração. E falando por guardar no coração, vamos à homenagem aos aniversariantes da semana. Mandando um beijo hoje para Fernanda Tavares, a sobrinha do Vitor, aniversário hoje, parabéns para ela. No dia 23 de agosto, o meu priminho Felipe, filho do Leonardo e da Simone Pani, fazendo aniversário, 6 aninhos, parabéns para ele também. Parabéns. E para todo mundo, você aí do outro lado, tá fazendo aniversário? Um grande abraço para você, muitas felicidades, muita saúde para vocês também. E estamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando um abraço a todo mundo que se ligou aqui com a gente. Um abraço para o Alberto Miranda, o André Machado, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeira,
Catarina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Guzmaninho, José Maria Souza, a Maria de Jesus Amaral, Maurício Mazzola, o Nelson Duval Júnior, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, o Virgínia Amaral, Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, sempre colaborando com a gente aqui nos bastidores, a dona Fátima, Mariana, a tia Lena, a tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, minha tia Lina, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda, o Neto, o Orlando, a Rosa, a Esther Sangalho, o Leonardo, a Simone, o Felipe Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a dona Maria, o Cristian, a Raquel, a Lisa, sempre ligadinho com a gente aqui no Navegar é Preciso, Nelson. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos acompanham e prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar é Preciso, eu, você, o Lourenço e o Emílio, que financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, independentes e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas no facebook.com/Grupo Luzanetti, enquanto não interditarem o Facebook, né? E lembrando também que você pode ver esse e outros programas também no YouTube, se tudo der certo. Um grande abraço a todos, um bom domingo e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.